Sua vida financeira está no caos agora mesmo. E você sabe disso. Você não sabe quanto tem na conta. Não sabe para onde seu dinheiro está indo. Vive de salário em salário, esperando o próximo depósito como quem espera oxigênio. E toda vez que surge um imprevisto, você entra em pânico. Porque não tem controle, não tem estrutura, não tem organização. Você está navegando às cegas em um mar financeiro que pode te afogar a qualquer momento. No vídeo de hoje, vou te mostrar exatamente como organizar sua vida financeira do zero, mesmo que você esteja ganhando pouco. Mesmo que nunca tenha feito isso antes. Mesmo que matemática não seja seu forte. 7 passos práticos que vão tirar você do caos e colocar no controle. E te libertar da ansiedade financeira que te persegue todos os dias. A vida é curta demais para viver com essa angústia constante de não saber se vai dar para pagar as contas no fim do mês. Porque enquanto você está vivendo no improviso financeiro, cada mês é uma roleta russa. Às vezes dá certo, às vezes não. E você não sabe por quê. Essa falta de organização está roubando sua paz, seu sono, sua capacidade de sonhar com um futuro melhor. Te mantendo preso em modo sobrevivência quando você deveria estar em modo construção. Mas antes de começar, preste atenção nesta história. Ela vai te mostrar a diferença entre navegar com mapa e navegar às cegas. Era uma vez 2 pescadores que saíram para o mar no mesmo dia. Ambos tinham barcos simples, ambos tinham as mesmas ferramentas, ambos queriam pescar para alimentar suas famílias. O primeiro pescador acordava e ia para o mar sem plano. Remava para onde achava que tinha peixe, jogava a rede em qualquer lugar. Às vezes pegava muito, às vezes pegava pouco, às vezes voltava de mãos vazias. Ele nunca sabia se ia ter comida no dia seguinte. Vivia na ansiedade constante. E quando tinha um dia bom, gastava tudo comemorando porque não sabia quando teria outro dia bom. O segundo pescador era diferente. Ele acordava e consultava seu mapa. Anotava onde tinha pescado nos dias anteriores, marcava onde encontrou cardumes, registrava as condições do mar. Planejava para onde ia no dia seguinte. E mais importante, nos dias bons, ele guardava parte do peixe. Secava, armazenava, para os dias ruins que ele sabia que viriam. 5 anos depois, o primeiro pescador ainda vivia na mesma angústia. Acordava sem saber se ia comer, dependia da sorte, vivia de imprevisto em imprevisto. O segundo pescador tinha construído um armazém de peixes secos. Sabia exatamente quanto tinha, quanto precisava por dia, por semana, por mês. Não dependia mais de um único dia de pesca. Tinha reservas, tinha previsibilidade, tinha paz. A diferença não estava na quantidade de peixes disponível no mar. Estava na organização. Um navegava às cegas esperando sorte. O outro navegava com mapa construindo segurança. Há momentos na vida em que percebemos que o problema não é quanto ganhamos. É não saber o que fazer com o que ganhamos. É não ter estrutura, é não ter método, é viver improvisando quando deveríamos estar planejando. Como dizia Sêneca, não é porque temos pouco tempo que não fazemos nada. É porque perdemos muito tempo que temos pouco. E não é porque você ganha pouco que sua vida financeira é caótica. É porque você não organizou ainda. Então a pergunta é: você está pronto para sair do caos e entrar no controle? Para eliminar em silêncio a ansiedade financeira e construir estrutura que te dá paz? Antes de começarmos com o primeiro passo, quero que você entenda uma coisa. Organizar vida financeira não é sobre ser rico, é sobre ter controle. E controle é possível com qualquer renda, mesmo que seja um salário mínimo. O primeiro passo para organizar sua vida financeira do zero é este: saber exatamente quanto você tem agora. E aqui está aquela verdade que ninguém quer enfrentar. A maioria das pessoas não sabe quanto dinheiro tem neste exato momento. Você sabe? Quanto tem na conta corrente agora? Quanto tem na poupança? Quanto tem em dinheiro físico? Se você não sabe esses números de cabeça, você não tem controle. Você está navegando às cegas e é impossível organizar o que você não conhece. O primeiro passo é brutal na sua simplicidade. Pegue papel e caneta ou abra uma planilha e liste tudo. Toda a conta bancária,
todo aplicativo de banco digital, todo o dinheiro guardado em casa, todo o valor que alguém te deve. Some tudo. Esse é o seu ponto de partida. Pode ser R$ 1.000, pode ser 100, pode ser 10, pode até ser negativo se você tem dívidas. Não importa o número. O que importa é que agora você sabe. A lição prática aqui é consciência total. Você não pode gerenciar o que não mede. E medir começa sabendo o seu ponto de partida exato. Esse número vai te dar clareza, pode ser desconfortável, pode até assustar. Mas é a verdade. E você precisa da verdade para mudar. Elimine em silêncio a fuga de olhar para os números. Porque ignorar não faz o problema desaparecer, apenas garante que ele vai piorar. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Você não controla quanto tem agora, mas controla o que vai fazer a partir de agora. O segundo passo é sobre fluxo. Rastrear para onde cada real está indo. E aqui está o que separa quem organiza de quem continua no caos. Você precisa saber para onde seu dinheiro está indo, todo ele. Você já chegou no fim do mês e pensou para onde foi todo o meu dinheiro? Essa pergunta revela o problema, você não está rastreando. Durante os próximos 30 dias, você vai fazer algo simples, mas transformador. Anotar todo o gasto, todo mesmo. O cafezinho de R$ 5, o Uber de 15, a compra do mercado, a conta de luz, tudo. Pode ser em caderninho, pode ser em app, pode ser em planilha. Não importa da ferramenta, importa o hábito. Todo gasto precisa ser registrado no mesmo dia, sem exceção. No fim dos 30 dias, você vai ter algo que 90% das pessoas nunca teve. Visibilidade total de para onde seu dinheiro vai. E quando você vê, você se choca. Você descobre que gasta R$ 80 por mês em cafezinho, 150 em deliveries que você nem lembra, 200 em assinaturas que você mal usa. Essa consciência é o segundo pilar da organização. A lição prática aqui é rastreamento obsessivo. 30 dias, todo o gasto anotado, sem julgamento ainda, só observação. Porque você não pode corrigir o que não vê. Elimine em silêncio a preguiça de anotar. Porque esses 30 dias vão te dar informação que vale mais que qualquer curso de finanças. Epiteto nos ensinava que não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Quando você vê para onde o dinheiro vai, a visão muda. E quando a visão muda, as escolhas mudam. O terceiro passo é sobre categorização. Separar gastos essenciais de supérfluos. E aqui está onde a organização começa a criar poder. Depois dos 30 dias rastreando, você vai ter uma lista enorme de gastos. Agora você precisa organizá-los em categorias. Categoria 1. Essenciais e negociáveis. Aluguel, luz, água, alimentação básica, transporte para trabalho, medicamentos necessários. São coisas que, se você não pagar, você não sobrevive. Categoria 2. Importantes, mas negociáveis. Internet, celular, gás, lazer moderado, roupas necessárias. São importantes, mas você tem algum controle sobre quanto gasta. Categoria 3. Supérfluos e luxos. Streaming que você mal usa, restaurantes caros, roupas de marca, Uber quando podia ir de ônibus. São coisas que melhoram a vida, mas não são essenciais. Categoria 4. Desperdícios puros. Compras por impulso que você se arrependeu, assinaturas esquecidas, taxas que você paga sem saber por quê, juros de atraso. Quando você separa seus gastos nessas 4 categorias, algo fica óbvio. Categoria 1, você não pode mexer muito. Categoria 2, você pode otimizar. Categoria 3, você pode reduzir significativamente. Categoria 4, você pode eliminar completamente. A lição prática aqui é classificação clara. Pegue sua lista dos 30 dias e coloque cada gasto em uma das 4 categorias. Use cores diferentes: vermelho para essenciais, amarelo para importantes, laranja para supérfluos, preto para desperdícios. Quando você vê visualmente, o choque é maior. Elimine em silêncio a ilusão de que tudo é essencial. Porque quando tudo é essencial, nada é essencial.
Sêneca dizia que não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Separar essencial de supérfluo é separar necessidade de desejo. O quarto passo é sobre estrutura. Criar orçamento realista baseado na sua realidade. E aqui está onde 90% das pessoas erram. Elas criam orçamentos impossíveis de seguir, baseados em quem elas gostariam de ser, não em quem são. Seu orçamento precisa ser realista. Se você gasta R$ 80 por mês em café, não coloque 0 no orçamento. Você vai falhar no terceiro dia e vai desistir do orçamento inteiro. Em vez disso, seja estratégico. Olhe suas categorias. Categoria 1, essenciais. Esse é seu piso. Você não vai gastar menos que isso. Categoria 2, importantes. Veja onde pode otimizar em 10 a 20%. Categoria 3, supérfluos. Corte em 50%. Categoria 4, desperdícios. Corte 100%. Agora some tudo. Esse é seu orçamento realista. Não é perfeito, mas é possível. E possível é o que você consegue seguir. A fórmula básica é esta: 50% para essenciais, 30% para estilo de vida, 20% para futuro. Se sua renda não permite essa divisão ainda, ajuste. 60% para essenciais, 30% para estilo de vida, 10% para futuro. O importante é começar. Mesmo que seja apenas 5% para o futuro, é melhor que 0. A lição prática aqui é realismo radical. Seu orçamento precisa caber na sua vida, não na vida de outra pessoa, não na vida ideal que você imagina, na sua vida real com seus hábitos reais. E então você melhora mês a mês. Elimine em silêncio a busca por orçamento perfeito. Porque orçamento perfeito que você não segue vale 0. Orçamento imperfeito que você segue vale ouro. Marco Aurélio nos lembrava que a perfeição não é alcançável, mas se perseguimos a perfeição, podemos alcançar a excelência. Persiga orçamento excelente, não perfeito. O quinto passo é sobre proteção. Construir fundo de emergência antes de qualquer outra coisa. E aqui está a fundação que ninguém quer construir porque não é sexy. Antes de investir, antes de pagar dívidas pequenas, antes de qualquer coisa, você precisa de fundo de emergência. Fundo de emergência é dinheiro guardado para imprevistos, pneu que fura, remédio que você não esperava, perda de emprego, despesa médica. É o dinheiro que te impede de entrar em desespero quando a vida acontece, e a vida sempre acontece. O fundo de emergência ideal é de 3 a 6 meses das suas despesas essenciais. Se você gasta 2.000 por mês em essenciais, precisa de 6.000 a 12.000 guardados. Parece muito? É, mas você não constrói de uma vez, começa pequeno. Meta 1, R$ 1.000, só 1.000, é suficiente para a maioria dos pequenos imprevistos. Chegou em 1.000? Meta 2, R$ 3.000, 1 mês de despesas essenciais. Chegou? Meta 3, 6.000, 2 meses, e assim por diante até 6 meses completos. Esse dinheiro fica parado, em poupança, em conta que rende alguma coisa, mas que você acessa rápido. Não é para investir em coisa arriscada, é para dormir tranquilo. A lição prática aqui é prioridade inegociável. Antes de fazer qualquer outra coisa financeira, construa esse colchão, mesmo que demore 1 ano, 2 anos, vale cada mês de esforço. Porque quando você tem fundo de emergência, você para de viver em modo pânico. Elimine em silêncio a tentação de pular essa etapa. Porque todo mundo que pula se arrepende quando o imprevisto chega. E o imprevisto sempre chega. Sêneca dizia que devemos nos preparar como se tudo fosse acontecer, mas viver como se nada fosse acontecer. Fundo de emergência é se preparar como se tudo fosse acontecer. O sexto passo é sobre dívidas. Eliminar juros que estão te afogando. E aqui está, porém, a verdade brutal sobre dívidas. Se você tem dívida com juros altos, você está trabalhando para o banco, não para você. Depois de construir fundo de emergência mínimo de R$ 1.000, próxima obsessão é eliminar dívidas caras. Cartão de crédito rotativo, cheque especial, empréstimos com juros absurdos, essas dívidas te matam.
Porque os juros são tão altos que você nunca sai do lugar, paga, e a dívida não diminui. A estratégia é esta: liste todas as dívidas, organize por taxa de juros da maior para a menor. A dívida com maior juros recebe ataque prioritário. Você paga o mínimo de todas as outras e joga tudo o que sobra na maior. Quando elimina a maior, vai para a segunda maior e assim por diante. Isso se chama método avalanche. É matematicamente o mais eficiente porque elimina primeiro o que está te custando mais. Se você precisa de motivação psicológica, use método bola de neve. Organize dívidas da menor para a maior em valor. Elimina a menor primeiro. Celebra a vitória, ganha momentum, vai para a próxima. Qualquer método funciona. O que não funciona é não ter método. A lição prática aqui é guerra declarada contra juros. Juros altos são seu maior inimigo financeiro, mais que qualquer outra coisa. Enquanto você tem dívida cara, você está correndo com bola de ferro amarrada no pé. Elimine em silêncio a normalização de viver com dívidas. Porque dívida não é normal. É emergência financeira que precisa ser tratada como prioridade. Epiteto nos ensinava que riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas dívidas. Eu acrescento que liberdade começa quando a última dívida cara é eliminada. O sétimo e último passo é sobre futuro. Automatizar para não depender de força de vontade. E aqui está o segredo que separa quem mantém organização de quem desiste no terceiro mês. Você não pode depender de força de vontade todos os dias. Força de vontade falha, disciplina cansa, motivação oscila. Você precisa de sistemas que funcionam no piloto automático. Automação é a resposta. No dia que seu salário cai, antes de você ver o dinheiro, parte já vai automaticamente para onde precisa ir. 10% para investimentos vai automaticamente para a conta separada. Valor do fundo de emergência vai automaticamente até completar a meta. Pagamento de dívidas agendado automaticamente. Você programa uma vez e esquece. O dinheiro que sobra na conta corrente é o que você pode gastar, sem culpa, sem cálculos. Porque você já se pagou primeiro, já cuidou do futuro, já protegeu o presente. Isso se chama pagar-se primeiro, e é o hábito mais poderoso de organização financeira que existe. A lição prática aqui é automação total. Configure hoje mesmo transferências automáticas para investimentos, para fundo de emergência, para pagamento de dívidas. Trate como contas obrigatórias, tão obrigatórias quanto luz e água. Porque são. Elimine em silêncio a dependência de lembrar todo mês. Porque você vai esquecer, ou vai estar cansado, ou vai achar que pode pular um mês. Automação não esquece, não cansa, não negocia. Marco Aurélio dizia que a disciplina é fazer o que precisa ser feito. Quando precisa ser feito, quer você goste ou não. Automação é disciplina que funciona mesmo quando você não está motivado. No final das contas, todos esses 7 passos apontam para a mesma verdade fundamental. Organizar vida financeira não é complicado. É simples, mas simples não é fácil. Exige que você enfrente números que talvez prefira ignorar. Exige que você rastreie todo o gasto por 30 dias. Exige que você seja honesto sobre o que é essencial e o que é luxo. Exige que você crie orçamento realista e siga. Exige que você construa fundo de emergência mesmo sendo chato. Exige que você declare guerra contra dívidas caras. Exige que você automatize para não depender de força de vontade. Mas quando você faz isso, quando você segue esses 7 passos, algo extraordinário acontece. O caos vira ordem, a ansiedade vira paz, o medo vira controle. E pela primeira vez na vida, você não está mais sobrevivendo, você está construindo. Não importa quanto você ganha, importa que agora você sabe exatamente o que fazer com o que ganha. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. A maioria das pessoas nunca vai organizar a vida financeira. Vão continuar vivendo de salário em salário, de imprevisto em imprevisto, de ansiedade em ansiedade. Mas você escolheu diferente, você escolheu enfrentar, escolheu organizar, escolheu ter controle. E essa escolha muda tudo. Se este vídeo te deu clareza sobre como finalmente organizar sua vida financeira,
Comente Vida Financeira Organizada aqui embaixo para eu saber que você assistiu até o fim. E se inscreva no canal para continuar aprendendo não sobre ficar rico rápido, mas sobre construir base sólida que sustenta a riqueza verdadeira. Porque no final, não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que ganha. E agora você sabe exatamente o que fazer. 7 passos, simples, claros, aplicáveis, começando hoje, não amanhã, não segunda-feira, hoje. Abra uma planilha, pegue um caderno e escreva quanto você tem agora. Esse é o passo 1 e é o começo da sua transformação financeira. Porque transformação não começa com muito dinheiro. Começa com organização do pouco que você tem. E quando você organiza o pouco se multiplica. Quando você controla o básico cresce. Quando você estrutura o início, o fim cuida de si mesmo. O relógio já começou a contar, a escolha é sua. Continua no caos esperando que magicamente as coisas melhorem? Ou para agora, respira fundo e dá o primeiro passo? Você sabe a resposta, agora é só executar.